Capítulo 6. Frente a frente. Os sábios estudiosos da palavra indicaram uma contradição entre dois versículos que descrevem os querubins que ficavam no topo da Arca da Aliança. Em Êxodo 25:20, alguns sábios afirmam: "E serão os querubins com suas faces uma frente à outra." Já em Crônicas 3:13, o versículo diz: "Suas faces estavam voltadas ao santuário", sugerindo que eles não olhavam um para o outro. Os estudiosos respondem a essa contradição afirmando: o versículo de Êxodo refere-se quando o povo judeu cumpria a vontade de Deus. Já no versículo contrário, refere-se quando o povo transgredia as leis de Deus. Quando Israel cumpria a vontade de Deus, os querubins ficavam frente a frente como dois amantes, olhando um para o outro. Um sinal de que Deus também olhava sua nação com amor. Quando Israel transgredia, metaforicamente virando as costas para ele, os querubins milagrosamente viravam o rosto, sinal de que Deus também havia virado as costas para o povo. Os querubins serviam como uma medida da espiritualidade da nação judaica. Os querubins tinham a forma de um menino e uma menina, e desse fato podemos aprender um princípio fundamental sobre a paz entre marido e mulher. Quando o povo judeu cumpria a vontade de Deus, ele fazia os querubins se olharem amorosamente. Quando o povo judeu transgredia, Deus fazia que os querubins não se olhassem um para o outro. Desse modo, quando o marido e a mulher cumprem a vontade de Deus, ele os aproxima. Se eles desrespeitam a sua vontade, ele faz com que eles se afastem um do outro. Assim como os querubins indicavam a posição espiritual da nação, a paz no lar mostra a posição espiritual do casal, especialmente a do marido. A paz no lar é como um diploma pendurado na sala, assinado por Deus, que declara que o marido está cumprindo a sua vontade. Particularmente, indica que o marido mantém a sua santidade pessoal. O bom caminho. Um líder espiritual de renomada memória escreve que a paz no lar depende totalmente do marido. Ele explica que quando o marido é recatado e mantém a sua santidade pessoal, lança 224 luzes espirituais sobre a esposa. 224 é o valor numérico equivalente à palavra hebraica caminho, e ela, por sua vez, reflete essa luz que volta para ele. A esposa fica feliz e o apoia em tudo o que ele faz. Esse é outro significado para o versículo de Êxodo sobre os querubins, com as suas faces uma frente à outra, ou seja, o marido e a esposa se iluminam. Mas se o marido corrompe o seu caminho com a violação da sua santidade pessoal, porque tinha corrompido toda a criatura o seu caminho sobre a terra, Gênesis 6:12 diz isso, ele não pode mais iluminar a esposa e ela ficará contra ele. Os sábios nos ensinam, se ele não merece, ela fica contra ele. O corpo problemático. De acordo com os sábios, Adão não se beneficiou do mundo físico, pois seu corpo era completamente espiritual. Mas isso durou até o pecado. Quando o corpo de Adão veio ao mundo, o sol e a lua desse mundo o viram, e suas luzes se ofuscaram diante dele, assim como a luz de uma vela durante o dia. Quando Adão pecou ao comer da árvore do conhecimento, isso causou uma mácula em todos os mundos, e todos eles desceram de seus respectivos níveis. A luz sublime que brilhava sobre ele escureceu. Ele precisava de um novo corpo feito de carne e pele deste mundo, como está escrito: "E fez o eterno Deus para o homem e para sua mulher túnicas de pele e os fez vestir." Esse era o corpo físico que podia se beneficiar dos desejos do mundo físico. A felicidade da esposa e a paz no lar dependem completamente do marido. Essa santidade tem dois lados. Primeiro, ela refere-se à conduta cotidiana do marido com relação à esposa,
ou seja, se ele a trata com amor e respeito. Segundo, a santidade pessoal refere-se à conduta com relação à esposa nos dias de união, que também devem ser amorosos, marcados por bondade, consideração pelas necessidades da mulher, em vez de levar-se em conta apenas os desejos animais do homem. A santidade pessoal do marido influencia forte e positivamente a felicidade da esposa. Há vários níveis espirituais, mas o nível mais básico é o cumprimento da lei. Em todos os aspectos do relacionamento conjugal, os sábios afirmam: o elo judaico do matrimônio, conforme a nossa santa palavra, é o aspecto da santidade pessoal. A adesão aos estudos da lei nessa área conduz ao relacionamento conjugais gratificantes e bem-sucedidos. O descontentamento da esposa ou qualquer outro problema na paz conjugal pode quase sempre ser ligado a uma brecha na santidade pessoal do marido. Quando reforça os seus hábitos de santidade, ele percebe que a sua esposa fica mais contente com ele, como veremos a seguir. Atenção ou desejo. Após o pecado da árvore do conhecimento, Deus amaldiçoou Eva. Ela e todas as mulheres seriam subordinadas ao marido, como está escrito: e para teu marido serás o teu desejo, e ele dominará em ti. Gênesis 3,16. O significado dessa punição é que a vitalidade, a alegria da mulher vem do marido, da honra, da atenção que ela recebe dele, como explica nos capítulos anteriores. Um dos motivos que impede o marido de dar amor e atenção à mulher é o desejo por sexo. Quando o marido deseja estar com a esposa, ele para de dar e quer apenas receber. Ele deixa de ser uma fonte de vitalidade para ela e, consequentemente, não a domina mais. Ao contrário, ela passa a controlá-lo, já que ela tem o que ele deseja. Os mestres comentam sobre o versículo acima: o marido domina a mulher apenas quando ela o deseja, e não o contrário. Se ela é apenas um objeto de seu apetite, ela o domina, e seu lar se desmorona. Um lar assim não dura. Há uma regra espiritual que diz: quando o marido deseja a esposa, ele cria nela uma força exatamente oposta, a sensação de que ela não pode suportá-lo. A cobiça do marido é refutada pela repulsa da esposa. Quanto mais forte o desejo, mais forte a repulsa, até que não exista sofrimento maior para a esposa do que ter uma relação íntima com o marido. Ela não vai querer nem que ele a toque. Uma esposa assim chega a temer o dia e sentindo-se como um condenado à morte no dia da sua execução. O marido sente que está lhe dando amor e a mulher sente que está entrando nas profundezas do purgatório. Muitas vezes, os maridos confundem o desejo sexual pela esposa com amor. A verdade é que quando o marido deseja a mulher, ele não pode realmente amá-la. Amor é doação, desejo é receber egoisticamente. Uma maneira de testar o amor é analisar o que acontece quando os desejos físicos são saciados. O desejo pela esposa desaparece rapidamente. A empolgação e o amor desaparecem como se nunca tivessem existido. Talvez ele até sinta uma certa repulsa e não tenha paciência para conversar com ela. Ele vai direto dormir. Se é isso que acontece, parece justo dizer que esse contato com a esposa serve para satisfazer os próprios desejos do homem e não para atender às necessidades da mulher. O amor que ele sente nada mais é que um desejo. Quando o marido trata a esposa do mesmo modo como trata objetos animados, que não têm alma nem sentimento, a esposa se sente mais morta que viva, como um recipiente vazio. Amor ou ódio? A Bíblia narra a história de Amon e Tamar. Amon tinha um imenso desejo de estar com sua irmã Tamar. Após muitas tentativas fracassadas de seduzi-la, ele a pegou à força. Imediatamente,
Após essa ocorrência, a Bíblia diz: e Amon o odiou com um grande ódio, pois maior era o ódio por ela do que o amor que ele tinha por ela. Isso está em Samuel capítulo 13. Nossos sábios aprenderam com essa história que amor baseado em desejo se transforma em ódio, pois qualquer amor que dependa de uma causa específica, quando essa causa deixa de existir, o amor deixa de existir. Mas se o amor não depende de uma causa específica, ele nunca cessará. Que tipo de amor dependia de uma causa específica? O amor de Amon e Tamar. E que amor não dependia de uma causa específica? O amor de Davi e Jonathan. Ética dos pais. O mérito explica que Amon amou Tamar apenas por gratificação sexual. Depois de obter sua gratificação, ele não podia suportá-la. Quando o marido deseja a esposa, ele acaba odiando-a. O seu desejo por ela constitui uma causa específica. Então, quando ele não mais se satisfaz, seu amor por ela termina. Quando ela não mais o corresponde, ele reclama e passa a odiá-la. Se o marido tem o comportamento concupiscente, ele certamente desenvolverá um desejo por infidelidade também. Mesmo que ele não seja literalmente infiel, será infiel com os olhos e a mente. Ele olhará outras mulheres e desejará sua beleza. E o inimigo lhe mostrará constantemente que outras mulheres são mais atraentes e empolgantes que a sua própria esposa, como descreve o rei Salomão em Provérbios 9:17. As águas roubadas são mais doces. O homem que olha outras mulheres não pode amar completamente a esposa. Ele estará sempre com raiva, como está escrito: o desejo cria separação. Provérbios 18:1. O sábio conta uma história sobre esse assunto, dizendo que um rabino, certa vez, perguntou a um de seus congregados quantas mulheres ele tinha. Confuso, o homem respondeu: querido mestre, você sabe que eu tenho apenas uma esposa. E o rabino respondeu: você está mentindo. Na verdade, você tem várias mulheres e as esconde em câmaras secretas. Posso ver que muitas vezes você sonha com as mulheres de outros homens, e o pensamento dessas mulheres estão fixado em sua mente e em seu coração. Esse último contém as câmaras secretas a que me refiro, onde você esconde essas, outras esposas. O homem envergonhado admitiu a verdade. Quando o homem pensa em outras mulheres, olhando e sonhando com elas, além de estar sendo infiel à esposa, ele também viola várias proibições da palavra, já que é proibido que um homem olhe propositadamente para outras mulheres, ou que pense nelas. Isso incorre na transgressão de 2 mandamentos: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. O tempo dela. O tratamento carinhoso, antes da união física, é de extrema importância para a mulher. O mestre, de abençoada memória, descreveu: a intimidade física é uma sedução poderosa, mas a esposa não se engana com esse tipo de sedução. Ao contrário, durante o contato físico, ela pode sentir se não há proximidade espiritual. Precisamos saber que a união física é o pico da intimidade, mas para chegarmos a ápice que qualquer coisa, temos de percorrer uma jornada. A intimidade física destituída da proximidade espiritual é ofensiva à mulher. As mulheres buscam apenas intimidade espiritual e consideração. É isso que elas amam. Quando a esposa recebe esse tratamento amoroso, ela também desejará ter intimidade física. Mas se o marido não demonstra consideração, cuidado e proximidade constante de mente e alma, a esposa não suportará nem o pensamento de uma relação íntima com ele. A proximidade física, que não parte da proximidade da alma, é degradante e dolorosa para a mulher. O ensinamento do mestre é a base para os relacionamentos conjugais bem-sucedidos. Espiritualmente, amor e respeito pela esposa são meios para um bom sustento. O verdadeiro amor é resultado da preocupação do marido pela esposa e não pelos seus próprios desejos, assim como seu reconhecimento
de que a mulher é uma pessoa estimada e não apenas um veículo para a satisfação de prazeres. A mulher quer que o marido esteja com ela. Ela não é apenas um corpo, mas uma alma radiante que aprecia a intimidade, a atenção, comunicação, consideração, respeito e o amor. Há duas almas que se juntam. O marido que se concentra em satisfação física não provê à esposa nenhuma das gratificações emocionais e espirituais que fundamentam a vitalidade dela. O termo hebraico que significa os direitos conjugais da mulher, oná, significa literalmente o tempo dela. O verdadeiro cumprimento das obrigações do marido exige muito mais tempo do que o ato físico em si. O marido só cumpre essa obra se faz a esposa sentir que ele realmente se importa com ela. E ele só consegue isso quando escuta elogia o que ela é e o que ela faz. Expressa sua gratidão e quando diz o quanto ela é importante. Esses são os passos que a levam à montanha da intimidade. No topo está a união física, que também deve ser repleta de amor e carinho, com o desejo de se unir a ela como esposa e não apenas como um corpo. O ato da união física não satisfaz a necessidade espiritual e emocional essencial da mulher, exceto quando serve como uma maneira de sentir o amor do marido. A mulher não tem nenhuma necessidade ou desejo pelo ato em si, como o marido tem. Geralmente, as mulheres estão cansadas à noite e gostam de descansar do trabalho do dia. A intimidade que recarregará sua bateria espiritual e emocional vale o esforço. Um ato vazio e animalesco para aliviar o desejo contido do marido está num dos últimos lugares da lista de prioridade dela. A necessidade dela é apenas a proximidade espiritual que a intimidade pode fazer surgir entre eles. Quando o marido é luxurioso ou sabe que tem dificuldade de manter sua santidade pessoal, ele deve determinar se está indo satisfazer o tempo dela ou o tempo dele. Quando aborda a esposa para relações íntimas, se ele se aproxima da esposa sem intenção de expressar seu amor ou de fazê-la feliz, ele provavelmente está querendo satisfazer o tempo dele, o que a mulher percebe e não é uma obra. Isso pode desencadear um ciclo negativo de acontecimentos, como discutiremos no próximo capítulo. Quanto mais o marido é generoso com a mulher e protege sua santidade pessoal da mulher da melhor maneira possível, mais Deus o ajuda a cumprir a sua obra e a viver com amor e paz no lar. Em suma, a aproximação física não corresponde ao tipo de intimidade que a mulher deseja. A mulher precisa ser amada em sua totalidade, alma, mente e corpo. Se o marido tem falta na área da santidade pessoal, ele não consegue se conectar à alma da esposa. Mas quando mais ele melhora a sua santidade pessoal, mais a esposa se encantará com ele e o desejará. Círculo vicioso. Quem espera o homem de sua esposa? Quem separa o homem de sua esposa? Ou seja, torna a mulher bonita para o marido, mas difama o marido para a esposa, até o casal se separar desse seu sustento. Não discutiremos por quem os separa, perde seu sustento. Vamos nos concentrar no mundo como ele o faz, tornando a mulher bonita para o marido. Isso não faz sentido. Se alguém quer separar um casal, deve falar mal da esposa para o marido. Como é que tornar a mulher bonita aos olhos do marido pode separar um casal? Podemos entender este caso de acordo com a regra espiritual mencionada anteriormente. Se alguém torna a esposa mais bonita aos olhos do marido, essa pessoa aumenta o desejo do marido por ela. Ao sentir esse desejo, a mulher ficará com repulsa do marido. O encrenqueiro reforça esse senso de repulsa, dizendo à mulher
como seu marido não vale nada. O marido fica com a raiva da esposa porque ela recusa relações íntimas e um ciclo vicioso é criado. Desse modo, o encrenqueiro coloca o casal numa espiral que pode terminar em separação e divórcio. Saia do purgatório. Já passei horas e horas escutando a tristeza e o sofrimento das pessoas que me procuram, tanto casais como indivíduos, e tenho notado uma recorrente: a destruição do homem, da mulher e da família como resultado de o homem ter se tornado escravo dos seus desejos sexuais. No começo da minha jornada, meu professor e guia espiritual enviou-me para ajudar um casal a fazer as pazes. Fui à casa deles e falei com a esposa do homem, que conhecia o mestre. Ela me disse a verdade. O marido tinha um desejo insaciável e ela estava absolutamente enojada. Ela chegou ao seu limite e disse que não queria mais viver com ele. Voltei ao meu mestre e disse: não há nada a fazer. O marido está tão maluco de desejo que a sua esposa não está preparada para continuar vivendo com ele. Se é assim, respondeu o rabino, você está certo. Não podemos fazer mais nada. Muitos maridos que me procuram sofrem de ansiedade, confusão e preocupação. Alguns a ponto de querer acabar com o casamento ou até mesmo com a própria vida. Cheguei à conclusão, depois de ouvir suas histórias, de que eles haviam virado escravos do próprio desejo sexual, que não lhes dá descanso. Eles não sabem o que fazer consigo mesmo. Para muitos, essa situação é um inferno em vida. A mulher sente nojo de um homem assim. O marido que tenta satisfazer seus desejos de outras maneiras se enche de remorso e autodesprezo. Penso que a única saída é escapar do desejo. O homem precisa dormir sozinho para parar de olhar lascivamente a esposa, outras mulheres e a mídia. Deve dedicar horas à oração, implorando a Deus que o salve da prisão de cobiça em que está. Fatos indecentes devem ser proibidos. Ele deve dizer todo dia e ir à igreja também diariamente, ou ao menos uma vez por semana. Mais que tudo, é preciso buscar a assistência de Deus para superar o desejo por luxúria, especialmente por meio da oração pessoal. Alguns maridos que não têm problema com desejos sexuais também me procuram reclamando que a esposa se recusa a relações íntimas, esperando que eu justifique sua queixa e coloque a mulher em seu lugar. Eles esperam que eu culpe a esposa por não cumprir sua obrigação conjugal. Para uma grande surpresa, não apenas eu justifico suas reclamações, como lhe digo claramente que se eles não conseguirem abandonar seus desejos vulgares, e o sofrimento não acabará nunca. Escapar do desejo é essencial para o prazer no lar, para a paz no lar. Nossos sábios chamam a proteção da santidade pessoal de proteção da fundação. A santidade pessoal é o fundamento da fé e de todo traço positivo de caráter. Se um homem quer ter fé, humildade, tranquilidade, se ele quer se alegre, paciente com os outros, especialmente com sua esposa, precisa começar cuidando da sua santidade pessoal. Isso cultiva um solo fértil no qual ele pode desenvolver toda a sua qualidade. A única maneira boa e saudável de um casal viver junto é descrita no começo da palavra: e a teu marido serás o teu desejo, e não o contrário, e ele dominará em ti. Santidade. O livro dos Reis 2, capítulo 4, conta a história da mulher samaritana, da mulher sunamita, que separava um quarto da sua casa para o profeta Eliseu dormir, sempre que ele passava pela cidade. Assim, ela descreveu o profeta. E ele disse ao marido: eis que agora sei que é um homem santo de Deus, que muitas vezes passou por nós. A palavra pergunta: como ela sabia que ele era santo? Dois grandes sábios dão resposta diferente. Um diz que ela nunca viu uma mosca na mesa dele, enquanto o outro diz
que ela nunca viu uma emissão noturna em seus lençóis. Podemos entender a última opinião. É um sinal claro da sua elevação espiritual. Mas como o fato de nunca haver uma mosca em sua mesa atesta a elevação espiritual do profeta. Essa opinião nos ensina que mosquitos nunca estão em locais de santidade. Isso explica porque não havia mosca no templo sagrado. Mesmo que animais estivessem sendo abatidos ali o dia inteiro, havendo bastante sangue e gordura. Como não havia lugar no mundo mais sagrado que o templo, as moscas não podiam entrar. Um mestre comentarista explica que a mesa de jantar de um homem é como o altar do templo sagrado. Portanto, assim como não havia mosca no templo, não havia moscas na mesa de Eliseu, que tinha a santidade do altar. Os dois mestres que falaram sobre a mosca na mesa e o que falou sobre a emissão noturna queriam dizer a mesma coisa. A intenção dos dois era a mesma. Ela viu algo que estava à santidade pessoal do profeta, e a sua santidade foi atestada. Isso explica o que o mestre descreve. O amor da mulher pelo marido pode ser medido pelas moscas e mosquitos na casa, ou pelo amor do casal. Pode-se saber se a força do mal está enfraquecida ou não. Paz aos afastados. Sobre o versículo, quando os modos do homem agradam a Deus, até seus inimigos viverão em paz com ele. Provérbios 16:7. Declara o mestre, que diz os seus inimigos. Isso se refere à esposa. O mestre, filho de Levi, diz, isso se refere ao inimigo do homem. O rabino Shias diz, até seus inimigos viverão em paz com eles. Isso inclui demônios, moscas e mosquitos. Esse provérbio resume tudo o que dissemos até aqui. Quando Deus ajuda um homem a superar seu inimigo por luxúria e a alcançar a santidade pessoal, isso o leva a ter paz no lar e a não haver mais demônios, moscas ou mosquitos em sua casa. Diz o versículo, quando os modos do homem agradam a Deus, esse é o pré-requisito para os inimigos, para que os inimigos vivam em paz com o homem. Poderíamos pensar que é possível fazer as pazes com o inimigo de outros modos, por meio de discussões e concessões? Isso é um erro. O inimigo só ficará em paz quando for derrubado ao chão e vencido. Como o inimigo não se negocia, ceder aos seus pedidos apenas faz com que ele exija mais. Como assinam os nossos sábios, quando a pessoa morre, nem metade dos seus desejos estão realizados. O rei Davi cometeu esse erro, quando Deus lhe disse que iria testá-lo, provocando-o com um relacionamento sexual proibido, ele imediatamente teve uma relação conjugal durante o dia, pensando que isso o deixaria satisfeito e o impediria de desejar uma mulher pelo resto do dia. Mas os sábios advertem, o homem possui um membro pequeno. Quando ele o satisfaz, deseja mais. Quando ele lhe nega, fica satisfeito. No final das contas, o rei Davi agiu inapropriadamente. Amar ao Eterno, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração. Deuteronômio 11:13. Os sábios comentam esse versículo dizendo que devemos servir a Deus com as duas inclinações, a boa e a má. Se dominamos o nosso inimigo, podemos aproveitar seu grande poder para servir a Deus. Essa é a verdadeira paz com o Esterará. Você usa ele para adorar a Deus. A grande punição. A escravidão ao desejo sexual é uma punição terrível.
já que quem sofre com isso deseja constantemente um prazer ilusório, que nunca pode ser satisfeito. Se é uma punição, então ela deve proceder de algum pecado, que gerou um decreto divino, pois a palavra ensina que não há tribulação sem transgressão. A arrogância é a causa de quase todos os decretos lançados sobre o homem. Quando o homem é escravo de seus desejos, é sinal de que precisa ficar mais humilde. Os sábios deixaram bem claro que a arrogância é a fonte da luxúria. Quem é arrogante acaba pecando com uma mulher casada, como está escrito em Provérbios 6:26. A mulher casada procurará uma alma arrogante. Se a arrogância é a causa da humildade, a humildade é a cura. O mestre ensina que usa essa ideia para explicar o episódio da difamação de Moisés feita por Miriam e Arão. Em Números 12, de 1 a 3, lemos que Miriam e Arão falaram sobre a mulher suquita com quem Moisés havia se casado. E o mestre explica que o termo suquita significa bonita. A mulher de Moisés, Zípora, tinha uma beleza excepcional. Miriam e Arão descobriram que Moisés não tinha mais nenhum contato físico com ela, devido à sua relação profética com Deus. Eles acharam difícil de acreditar que ele se separaria da sua esposa tão bonita. No versículo seguinte, Deus afirma que Moisés era muito humilde. E o mestre explica que essa sequência de versículos não é coincidência. Deus estava dando a resposta a Miriam e Arão. Moisés conseguiu se separar de Zípora por causa da sua grande humildade. Segundo o mestre, o inimigo e o desejo sexual podem ser considerados a mesma coisa. O foco principal do inimigo é fazer com que o homem viole sua santidade pessoal. Ele sabe muito bem que essa é a porta de entrada para o inferno. A arrogância abre as portas para o inimigo. Este é o significado da afirmação que diz: aquele que é melhor do que o seu próximo, seu inimigo é melhor do que ele. Quando alguém é melhor, ou seja, arrogante, o seu inimigo o domina com desejo sexual. Não destrua. Não estamos no nível espiritual da abstinência completa de relacionamento físico, como fez Moisés. Este é um nível reservado apenas para os indivíduos especiais que recebem instrução explícitas para agirem assim. A nossa tarefa é ficar o mais distante possível da luxúria, ser humilde, viver com a esposa de acordo com a lei da palavra e fazer o melhor para deixá-la feliz. Podemos nos perguntar como a esposa dos grandes homens de Deus, como Moisés, concordaram em viver com maridos que haviam se retirado completamente do mundo físico. A resposta é simples. Este grande homem justo deram à esposa respeito, honra e amor absoluto, e de maneira que nenhuma falta era sentida. Somente uma pessoa de nível de um profeta ou um homem elevado espiritualmente pode se abster das relações conjugais, e isso só ocorre por meio de instrução divina. Todos os outros, ou seja, todos nós, devemos cumprir nossas obrigações conjugais religiosamente, como estipulado na seção do nosso Código de Conduta, que trata das leis da intimidade conjugal. Muitos jovens, em busca de uma espiritualidade artificial, não cumprem suas obrigações conjugais. Ao fazer a esposa sofrer, não apenas eles não alcançam a verdadeira elevação. Marido tem de saber que seu esforço para manter a santidade pessoal é assunto particular entre ele e Deus. Ele nunca deve dizer uma palavra à esposa sobre a intimidade ou separação, pois ela tomará isso como um insulto, como se o marido não a amasse ou não quisesse estar com ela. Como também destroem o próprio lar. Por outro lado, quando um homem satisfaz a esposa, está cumprindo uma maravilhosa
obra da palavra. Ao trabalho. Agora podemos entender que nossos sábios dizem que quem não é casado não pode se chamar homem. Um homem de verdade, o solteiro que deseja mulheres, está em uma situação difícil, mas tem poucos motivos para mudar. Apenas ele e Deus sabem o que acontece, mas quando o marido deseja a esposa, isso destrói seu relacionamento com ela e transforma sua casa em um campo de batalha de dor, raiva e sofrimento. Ele precisa fazer alguma coisa. Quando dominar seus desejos, merecerá o verdadeiro status de homem. A esperança. Às vezes, pode parecer que temos pouca ou nenhuma esperança de alcançar a paz no lar. Se a paz no lar depende da superação de nossos desejos, o que acontece até atingirmos esse nível? Esse é o trabalho de muitos anos. Nossos lares serão campos de batalha até lá. Nossos filhos serão sacrifícios de discussões e conflitos. Precisamos saber outra importante regra espiritual. Deus guia a pessoa conforme seu próprio nível espiritual. Assim sendo, Deus não reclama de sua criação. Ele segue a cada um o que ele precisa ser feito no momento. Se a pessoa entende a mensagem e tenta melhorar, já é bem-sucedida. O principal é que o homem deve saber em que nível está e em que direção precisa ir. Ele tem de saber que o teste do desejo é um dos principais testes da vida, de um dos principais propósitos da descida da alma a este mundo. Para ter sucesso na vida, o homem precisa se afastar da luxúria. Ele não deve pensar nem por um minuto que tem permissão de ser luxurioso, que porque a palavra permite que ele tenha relações conjugais com a esposa, ele deve saber que sucumbir à luxúria pode destruir o seu lar. O homem deve orar todos os dias por assistência divina para proteger os olhos, sabendo que a cada olhar proibido viola várias proibições da palavra. Deus quer que as pessoas orem por isso diariamente. O homem deve orar e pedir a Deus que o liberte da luxúria, que ele não deseje prazeres ilusórios. Quando o homem sabe claramente qual a sua tarefa e cumpre da melhor maneira possível, Deus não terá reclamações contra ele. Deus não terá que lhe mandar despertares bruscos. Assim, o homem sobe a escada espiritual até atingir o pico da santidade pessoal, tendo sucesso neste mundo e no próximo, já que a santidade pessoal é a fonte de todas as bênçãos e é para a porta de entrada para o céu, para todas as bênçãos e para o verdadeiro sucesso nessa vida. É por isso que nossos sábios chamavam a santidade pessoal de proteção da fundação e a violação dela de violação da fundação, para nos ensinar que a santidade pessoal é a fundação de tudo. Aviso importante. O marido precisa saber que todos os seus esforços para alcançar a santidade pessoal devem ficar longe do conhecimento de outras pessoas, inclusive da esposa. O homem nunca deve dizer à esposa que ele almeja mais elevação espiritual ou mais abstinência de prazeres físicos, porque ela provavelmente não o entenderá. Ele vai pensar que ele não a ama e está procurando motivos para se esquivar das suas responsabilidades conjugais. A mulher não quer pagar o preço pela santidade pessoal do marido. Orar a Deus e pedir verdadeira santidade e libertação de desejos impróprios é a melhor maneira de buscar a boa obra. Isso deve ser feito discretamente entre o homem e Deus. Se a pessoa quer se libertar da luxúria, o inimigo se manifestará e tentar entregar tudo. E ele diz: para ser elevado, você tem que se abster das relações sexuais. Isso é mentira. Quem cumpre suas responsabilidades conjugais está cumprindo várias leis importantes ao mesmo tempo. Ao negar à mulher seus direitos conjugais, o marido não é apenas culpado de graves transgressões à palavra, como também entristece profundamente a esposa. Entristecer a esposa é anátema e deveria ser cuidado. Não podemos imaginar
a humilhação de uma mulher rejeitada. Deus coloca na mulher o desejo pelo marido. De fato, quanto maior o nível de santidade pessoal, mais ela o deseja. O elo físico é um complemento vital ao laço emocional e espiritual entre marido e mulher. Por isso, o marido deve ter cuidado ao cumprir as suas obrigações conjugais de maneira alegre e carinhosa. Caso contrário, ele terá de lidar com uma esposa triste, frustrada e vingativa, que tem vontade de morrer e que provavelmente passa o tempo chorando. O marido mal orientado, que busca a santidade pessoal, pode destruir sua paz no lar. Isso mostra que seus esforços não são em nome da santidade, pois se ele fosse realmente elevado espiritualmente, seria sensível às necessidades da sua esposa e ávido a cumprir todas as obras da palavra. Em sua arrogância, o santo celibato equivocado não passa de uma pessoa indelicada e cruel, com fantasias distorcidas sobre o que a palavra realmente quer de nós. O santo celibato equivocado diz à esposa que não precisa do ato sexual e que ela o rebaixa com seus desejos. Ele a acusa de ser um obstáculo ao seu caminho e santidade pessoal. Ele injeta nela o veneno da culpa até que ela fique completamente frustrada e comece a se perseguir pelos desejos que Deus colocou nela. Ela fica confusa, pois deseja o marido, e segundo o código da lei, a esposa deve se vestir e ficar atraente para o marido. A mulher fica com sentimento de culpa, pois acha que está atrapalhando o serviço do marido. A Deus, essa mulher infeliz encontra em um relacionamento perigoso de frustração e confusão. O resultado, o santo celibato acaba destruindo sua casa, seu casamento e a santidade mental da mulher com as próprias mãos. O inimigo tem ainda mais um plano para prender o marido ingênuo e equivocado que quer ser um santo celibato. E ele diz: peça à sua esposa para compartilhar com você as suas aspirações de ser santo. Com certeza, ela adoraria ser mulher de um homem santo. Peça com educação, em nome da santidade pessoal. É claro que ela renuncie às relações conjugais. Deus nos livre disso. Esse pedido é um terrível insulto à esposa, uma declaração de que seu marido não a ama nem deseja. Ele estará privando a mulher da sua maior vontade, uma união perfeita com o marido. O Mestre nos ensina que a união perfeita entre o marido virtuoso e uma mulher virtuosa neste mundo material é tão elevada que influencia a união do santo nome de Deus nos mundos superiores. A presença divina está presente na vida de um casal digno. Assim, a união inferior corresponde à união superior. Portanto, o marido deve saber que a palavra não exige o celibato, mas sim santidade pessoal. O homem deve cumprir suas responsabilidades conjugais, o que a palavra chama de noar. A mulher precisa sentir o amor do marido e não seus esforços para se tornar elevado espiritualmente. Mais uma vez, o marido que deseja ser realmente santo em pensamento, fala e ações, deve conseguir isso por meio de muita oração pessoal. O homem nunca deve demonstrar sua busca por santidade pessoal para sua esposa. A obra da santidade ou relações conjugais periódicas deve ser feita com extrema alegria. O marido nunca deve estar triste ou deprimido. Ao contrário, ele deve ser gentil, carinhoso, atencioso e feliz de estar com a esposa. Seus pensamentos devem ser elevados e ele deve desejar satisfazê-la. Antes da relação, o homem deve rezar e orar a Deus e pedir assistência para cumprir essa obra de maneira apropriada. De fato, quanto mais o marido anula o seu próprio desejo, mais ele pode ser paciente e envolvido em satisfazer o desejo da mulher. Em suma, o homem só pode conseguir a santidade pessoal verdadeira ao cumprir suas responsabilidades conjugais adequadamente, e não com abstenção. O trabalho do marido é superar o desejo do seu corpo, um nível espiritual em que um pode alcançar
A santidade pessoal é a fundação de todas as bênçãos e o portão de entrada para o sucesso neste mundo e nos próximos.